Oi, galerinha! Vamos lá continuar a nossa leiturinha de Elizabeth Reich, Iniciação. Entramos no número 39, 39A. No 39A, a gente viu que ela estava tendo uma experiência, assim, no processo iniciático, que ela definiu como sendo diferente das primeiras, que parecia sonho, né? E agora ela estava tendo experiências que pareciam reais. Inclusive tendo visto alguém, né, que já é adulto, era filho dela, mas era imã. E ela ficou espantada, né? E ela estava confundindo, né, naquele momento, se estava no Antigo Egito, se estava, né, naquela época em que ela diz que estavam se escondendo em abrigos, porque havia uma guerra acontecendo. Então, vamos começar aqui o 39B. O último parágrafo do 39A dizia assim: o filho deu uma notícia para ela, ele era das Forças Armadas, e ele falou: mãe, minha unidade vai mudar para outro lugar, porque nossos aviões já não podem operar nesse aeroporto. Se ficarmos por mais tempo, seremos todos destruídos com nossa força aérea. Estamos nos transferindo para um lugar no campo. Não sei quando haverei outra vez. Continuando. Meu coração enregela de medo. Já estou acostumada com o fato de saber que meu filho vive em constante perigo. Quando ele entrou para a Força Aérea, senti como se tivesse sido atingida mortalmente. Ando pelo apartamento como uma morta-viva, sentindo-me como se estivesse tendo um sonho horrível. Como poderia ser verdade? Como as mães poderiam, de fato, mandar seus filhos, jovens, saudáveis e vigorosos, para esse massacre em massa? Trata-se, com certeza, de apenas um sonho mau, em que as pessoas se tornam corrompidas e tão degradadas a ponto de se matarem umas às outras com as mais cruéis armas imagináveis. E de matarem exatamente os mais saudáveis, os mais fortes, os mais preparados jovens homens. Homens jovens que deveriam estar criando uma nova, forte e saudável geração de pessoas. Eles são os primeiros a ser mortos, porque simplesmente os consideram aptos para o serviço. Os fracos e doentes ficam em casa e, por isso, acabam se tornando os futuros pais. A maioria das pessoas saudáveis é morta nas batalhas. Eis o caminho mais rápido para a completa degeneração de toda a raça humana. E os povos caíram tão baixo que nem mesmo reconhecem o fato. Por nenhuma outra razão que ódio cego e medo uns dos outros, os povos matam os melhores e os mais fortes da geração. Sonho, pesadelo. Então, aos poucos, meu senso de realidade volta e entrego meu filho nas mãos de Deus. Nada pode acontecer sem que seja essa a sua vontade. Sua com letra maiúscula. Tá? E o que quer que venha a acontecer é porque Deus quis assim. Compensação. Tudo
O que acontece é apenas uma busca e um esforço para retornar ao equilíbrio, para retornar ao paraíso. Essas palavras do meu querido mestre Ptahhotep e todas as outras coisas que ele me ensinou na Grande Pirâmide me causaram tão profunda impressão que isso me dá coragem para continuar vivendo, para fazer meus deveres cotidianos, a despeito da terrível compreensão de que meu filho e milhões de outros estão sendo usados como alvos nessa carnificina em massa. Mas agora sei que seremos separados quando ele sair da cidade, pois o inimigo nos cercou quase completamente. E se ele ou nós sairíamos vivos dessa chacina, ou se nos veríamos outra vez na vida, essa é exatamente a questão, a chave do problema. Mesmo assim, eu não posso, não devo sentir dor, porque não tenho permissão de formar um vínculo com pessoa alguma a ponto de a minha felicidade depender dela. Nesse jovem homem que carreguei dentro do coração, a fim de que pudesse renascer, nesse jovem homem que agora é meu filho, não amo, nem devo amar o corpo. Não é a sua manifestação física que amo, mas a Deus dentro dele. O seu eu divino construiu o seu corpo, tal como o corpo de todas as pessoas, animais, plantas e até mesmo a matéria inerte, a fim de ser capaz de se expressar. Portanto, ele é a manifestação da divindade impessoal que eu amo na pessoa do meu filho em seu corpo bonito. Toda a criação é a manifestação de um e único Deus. Portanto, por que agora tremo com a possibilidade de perder essa manifestação particular de Deus? Por que deveria estremecer ao pensamento de não vê-lo outra vez? Talvez por sua carne e seu sangue, talvez porque sua carne e seu sangue são parte da minha carne e do meu sangue? Mas o meu e o seu eu são idênticos, e não são carne e sangue. Preciso voltar ao meu próprio eu e tornar-me completamente consciente nele. Então sou idêntica ao eu do meu filho e ao mesmo tempo idêntica ao eu de todo o universo. E assim não posso perder nada nem ninguém. Para mim, não pode haver diferença no fato de aqueles que morrem serem do meu próprio sangue e carne ou completos estranhos, porque o próprio eu divino está modificando um dos seus vários corpos sempre que uma criatura morre, quer o corpo seja o do meu próprio filho único ou de alguém que nem sequer conheço. Preciso dominar totalmente meu sangue e minha carne, que agora sente tão terrível dor. Ó Deus, dê-me forças para passar neste teste, mesmo que eu ainda não tenha atingido a consciência cósmica. Dê-me forças para agir como se estivesse vivendo cada momento neste divino estado de consciência. Meus joelhos tremem à medida que caminho até meu filho, abraço-o e digo: meu menininho, meu filho, querido e único, adeus. Ponho você nas mãos de Deus. Ele não o abandonará, nem a nós. Apenas lembre-se de que tudo passa, exceto o amor verdadeiro. Mesmo agora, nós nos amamos porque somos um em Deus.
Essa unidade espiritual, esse amor verdadeiro nos reuniu aqui na Terra. Não podemos perder um ao outro. Nós nos encontraremos outra vez. Se não nesta vida, então na próxima, ou em outra forma de vida. Aonde quer que formos, nosso amor um pelo outro nos reunirá outra vez. Adeus, meu querido. Em épocas difíceis, apoie-se nesse poder invisível que está por trás de nós e que nunca nos abandona. Esse poder que chamamos Deus. Nenhum de nós dois chora. Ficamos abraçados durante longo tempo, um abraço caloroso e repleto de amor. Beijo-lhe a testa macia. Ele me aperta contra o peito e em seguida parte. Eu lhe aceno da janela. Ele acena de volta, depois desaparece. Hoje à noite festejamos o Natal. Os canhões continuam a soar, mas ainda assim fazemos todos os preparativos que podemos para celebrar este dia com tanta beleza quanto for possível. Não me importa muito, pois na eternidade não há natais, nem férias, nem dias de semana. Todos os dias são dias de férias, um dia sagrado, porque na eternidade Deus é eterno, um dia sagrado. Mas meu marido gosta de celebrar o Natal. Ele fica feliz quando pode me fazer surpresas agradáveis e também gosta de ser surpreendido. Ele já está enfeitando a árvore na sala e Bogar o está ajudando. Durante as últimas semanas, Bogar tem vivido conosco. Mesmo que quisesse voltar para casa à noite, não seria capaz de fazê-lo por causa dos recentes bombardeios. Ele vive no quarto em que meu filho deixou vago. Há alguns anos, Bogar deixou seu país natal, no Extremo Oriente. Ele veio ao Ocidente para ensinar às pessoas desta parte do mundo a antiquíssima ciência de seus ancestrais, que permite que se domine o corpo através do espírito. Depois do início da guerra, ficou impossível obter pedras ou bronze para esculpir. Meu estúdio estava vazio e o entreguei a Bogar para que ele o usasse como sala de aula. Desde o início de nossa amizade, agiu como se fosse nosso próprio filho. E agora, ele e meu marido estão decorando a árvore de Natal na maior harmonia. Estou com a cozinheira tentando imaginar meios de preparar um cardápio festivo com os suprimentos alimentares que conseguimos obter com tanta dificuldade. Hoje fomos convidados por toda a família para jantar na casa de papai e amanhã terei de servir uma refeição de Natal para todos. Então, a campainha da porta toca. Meu jovem primo entra correndo, completamente pálido e abalado. Esther, diz ele, o inimigo cercou toda a cidade e suas tropas estão marchando, tentando um ataque de surpresa. Não estão vindo do lado da cidade onde são esperados, mas diretamente para dentro, bem na nossa direção. Eu estava na cidade com meu pai e telefonamos à mamãe. Ela nos disse que as tropas inimigas já haviam alcançado nossa vila. Seus pesados tanques e suas tropas provavelmente estarão aqui dentro de 1 minuto. Aprontem-se, agora tenho de voltar correndo. Até logo. E dizendo isso, foi embora. Corro até onde está meu marido para contar-lhe a notícia. Em seguida dou alarme por toda a casa, de forma que minhas irmãs, meu irmão, papai
e a governanta da família soubesse o que teríamos de enfrentar. Nossa vila fica na encosta de um morro. De nossas janelas podemos avistar a rua, à distância, na direção de onde as tropas inimigas estão chegando. No momento tudo está calmo. Meu marido diz que podem se passar horas até o inimigo alcançar nossas redondezas. Portanto, sugere que celebremos o Natal imediatamente e, em seguida, nos dirijamos ao andar de baixo, onde fomos convidados por papai para o jantar com o resto da família. Dessa forma, estaremos todos reunidos com papai e aguardaremos os próximos acontecimentos. Meu marido acende as velas de Natal, as velas da árvore de Natal. Penso em meu filho, que nesse exato momento pode estar sendo obrigado a tomar parte num ataque aéreo. Entrego-o aos cuidados de Deus. Todos nós apertamos as mãos, trocamos presentes, deixamos tudo no lugar em que estava e corremos para o apartamento de papai. Filhos, diz ele, vamos comer rapidamente, pois talvez logo tenhamos de nos refugiar no porão. Sentamo-nos à mesa. Como é de costume desde que minha mãe morreu, sua cadeira fica numa das extremidades da mesa, vazia, como uma vela acesa para representá-la. Solene, calma e silenciosamente jantamos. Sentimos todos que um tempo sombrio está por chegar, um tempo solene, a hora em que nos defrontaremos com o nosso destino. Enquanto comemos, uma bomba explode bem rente às nossas janelas, com um impacto violento. Todos olhamos uns para os outros. Continuemos a comer, pede papai. Talvez consigamos terminar de jantar. Comemos tão rapidamente quanto possível, mas as explosões se aproximam, tornando-se cada vez mais frequentes. A campainha toca. Oficiais da Armada Federal estão diante da porta. Vamos instalar nosso canhão no jardim, diz um deles, e abrigar nossas tropas em sua casa. Dê-nos a chave de todos os aposentos. Meu marido sobe para mostrar a casa aos oficiais. Ouvimos uma explosão especialmente forte. Toda a casa sacudida como se houvesse um terremoto. Poucos minutos depois, meu marido volta. Papai, diz ele, é melhor descermos ao porão. A garagem foi atingida. Nosso aparelho de aquecimento central foi danificado. Devemos desligá-lo imediatamente e secar a água. Todos vocês, desçam. Sua vida corre perigo aqui no apartamento. As tropas inimigas devem estar muito perto agora. Os soldados dizem que o inimigo já chegou ao outro lado da rua. A luta não demorará muito, mas ainda assim, talvez precisemos passar os próximos dias no porão. As mulheres e as crianças devem descer, diz papai calma, mas seriamente. Vou terminar de jantar. Tragam café preto. Sabemos que não devemos contradizê-lo. Minha irmã mais nova se levanta, pegando o bebê de fraldas nos braços. Eu levo seu garotinho por uma das mãos. Minha outra irmã carrega a menininha e vamos todos ao abrigo no porão. Meu irmão, meu marido e Bogar ficam com papai e também tomam o café. As denotações tornam-se cada vez mais fortes. No porão sentimos
sentimos quando a casa é abalada em seus alicerces por uma delas. Depois de algum tempo, a grossa porta de ferro do abrigo no porão é aberta e os homens entram. Chegando bem perto de mim, meu marido me diz em voz muito baixa para ninguém mais ouvi-lo: estão pondo um canhão no nosso jardim e pretendem defender a casa até o último homem. Recusam-se a entregar a cidade. Nossa casa é um ponto-chave para eles. Se as tropas inimigas a tomarem, não haverá meio de impedi-las de chegar até o rio. Só espero que tudo isso não demore muito. A cidade está completamente cercada e qualquer resistência apenas causará destruição, sem nenhum sentido. Vou ajudar o guarda a trazer todos os nossos colchões para baixo, a fim de que possamos tentar dormir de alguma forma. E meu marido se afasta, preocupado em nos preparar um lugar para dormir. Depois de uma noite muito longa, surge o amanhecer. Mais uma noite passou. A porta de ferro abre e fecha o tempo todo. Os homens entram e saem, inclusive soldados estranhos, em busca de um pouco de calor. Lá fora a temperatura é de 15 graus abaixo de zero e está nevando. No porão também está frio. Estamos sentados sobre cobertores e vestimos todas as roupas disponíveis. Não há mais aquecimento central em toda a casa. Os soldados são muito jovens, tremem e estão pálidos de frio e de medo. Quase crianças, são enviados junto à corporação mais velha para lutar, para participar da matança com toda a sua brutalidade. Pobres crianças. Não devem ter mais do que 16 ou 18 anos. E já foram separados da família e jogados dentro desse massacre em massa. Tentamos dormir um pouco, mas o bebê geme e chora tão estridentemente que torna isso impossível. O som atinge nossos nervos. Nem pensar em dormir. Pela manhã, papai entra de repente, terrivelmente pálido. Meus filhos, diz ele, o encanamento foi perfurado. Não há mais água na casa. É preciso economizar a que temos. E tornou a sair. Ouvimos os homens lá fora discutindo a respeito de como e onde arranjarmos água. Encheram-se todas as banheiras da casa com a que ainda estava nos canos. Além disso, no porão temos uma grande tina de madeira para ser usada em caso de incêndio. Ela está cheia. Acaso teríamos de beber essa água repugnante, mal cheirosa e velha? Minha irmã mais nova olha para mim. Sei que pensa no bebê. Quando seu marido desapareceu, o leite dela secou. Desde então, o bebê somente recebe comida cozida, mas para fazê-la é necessário água. Além disso, a mamadeira precisa ser muito bem lavada depois de cada uso. Digo a ela em voz baixa: está nevando, vamos obter água da neve. Meu marido ouve minha voz e me chama até a antecâmara do porão. Acaso sabe quão pouca água se obtém com a neve? Os soldados utilizam toda a que temos. Se não quisermos morrer de sede, teremos de buscar mais em algum lugar. Podemos suportar a fome por bastante tempo, mas se não tomamos água, o coração deixa de bater. Precisamos de água. Na casa somos 26 adultos
e sem água nem sequer podemos cozinhar feijões. Vou tentar conseguir alguma coisa na vizinhança. Ao dizer isso, parte. Depois de certo tempo, ele volta. Toda a rua está sem água. Terei de andar até a próxima rua com os barris. Não vá, peço a ele. O fogo dos canhões e o disparo das metralhadoras estão intensos. Também há bombardeios aéreos. Você pode ser atingido. Fique aqui e espere. Meu marido sorriu. Não seja criança. Acha que na Primeira Guerra Mundial usaram balas de festim? E, no entanto, estou aqui. Deus não me abandonará. Sempre acontece o que tem que acontecer. Eu o abraço e ele desaparece por trás da porta do porão. Volto para o abrigo e fico sentada e espero. Calma e fria, espero. Se for vontade de Deus que meu marido volte, então nenhuma bala o atingirá. Mas se não for esse o caso, então é porque tinha de acontecer. Bem, as coisas são mais somente porque você pensa nelas assim. Ouço uma voz em meu coração e fico pensando que há centenas, milhares, aliás, milhões de mulheres como eu, sentadas rezando por seus maridos. Esses são homens como o meu. O fato de a minha pessoa amar a sua tão profundamente é a revelação do eu, que em cada pessoa é o mesmo. Quando duas pessoas se amam, isso significa que viveram a unidade do eu na consciência. Elas sentem que pertencem uma à outra, pois são uma só no eu. E tranquilizo meu coração inquieto, que apesar disso está tremendo. Fique quieto, trate de bater devagar e regularmente. Isso, bem devagar. Agora vamos respirar fundo. Ainda mais fundo ainda. Fique calma. Todos nós acabaremos por abandonar o corpo. Daqui a 100 anos não terá a menor importância o fato de quem partiu primeiro. Tempo e espaço são descobertas do intelecto. No entanto, o espírito, o eu, está acima do intelecto, acima de todos os pensamentos, acima do conceito de tempo e espaço. Respire tranquilamente. Respire regularmente. Não pense em nada, apenas em ser. Não pense, apenas seja. Não sei por quanto tempo fiquei sentada ali. De repente a porta de ferro abre-se outra vez. Meu marido está de volta com 10 litros de água. Temos água para um dia. Para 26 pessoas, água. Não me levanto, não me arremesso em seus braços. Não. Os grandes momentos sempre são tão simples. Nada de lágrimas, de soluço ou de grandes palavras. De onde ele divide a água, ajudado por meu irmão, olha para mim. Nossos olhos nos dizem tudo. Eu penso, um adiantamento. Por quanto tempo? Estamos sentados no porão, no escuro. Lá fora as explosões se sucedem sem intervalos. A terra treme sob nós e precisamos nos agarrar aos bancos para que as detonações não nos arremessem ao solo. Fogo cerrado de canhões, tanques, metralhadoras, aviões, tudo explode.
Ataques com bombas, canhoneios, mais bombas. Há quanto tempo estamos sentados aqui no porão? Já perdi toda a noção de tempo. No porão não há dia nem noite, sempre está escuro. Tudo que se permite é uma débil luz. Há bastante tempo a eletricidade acabou e precisamos poupar o óleo. Sempre que o bombardeiro para por algum tempo, passamos para o outro aposento do porão a fim de comermos alguma coisa. Por sorte, temos suprimento para rações de emergência. Muitas vezes, no entanto, precisamos parar de comer de repente e correr de volta para o abrigo, pois agora a nossa casa está sendo bombardeada pelo outro lado também. Cada vez que uma bomba cai sobre ela, ouvimos pedregulhos, tijolos, vigas do telhado, telhas e paredes estalarem. Ouvimos quando caem sobre o telhado, sobre nós. Nunca sabemos se o próximo ataque causará a queda do telhado e nos enterrará vivos. Um dia, uma parede rui devido a uma detonação de estourar os tímpanos, formando um grande buraco no quarto ao lado do porão. Mais tarde, aproveitando uma curta trégua, durante cerca de meia hora, vou ver com meu marido o que aconteceu. A parede do porão tem um enorme buraco por onde entra a luz clara do sol, tanto que preciso pestanejar. Há telhas por toda parte e restos de madeira, pedaços de janela, tudo coberto por entulhos. Sobre um pedaço de viga, em meio a uma nuvem de poeira, uma galinha mantém-se imóvel sobre um dos pés. Ela está ali, indiferente, como se nada houvesse acontecido. Ela pertence a meu pai e foi a única coisa que restou. Pobre animal, que ideia deve fazer das pessoas? Depois de alguns dias, a cozinheira faz uma canja com a galinha. Enquanto comemos, descobrimos que estava muito ferida. Os ossos dos pés haviam sido perfurados por balas, até faltava um pedaço. Por isso ela ficava sobre um pé. Com que indiferença suportara seus sofrimentos. Não havia traído com nenhum som o que estava sofrendo. E aqui ficamos com o nosso 39B. Ok? Então, vimos um pouquinho dos horrores da guerra, né? Parece Segunda Guerra Mundial, porque o marido dela disse que ele sobreviveu à Primeira Guerra, então me parece que ele era muito jovem na época da Primeira Guerra. E eles estão passando pelo um bom pedaço, um bom mau pedaço, né? E que eu nem imagino como deva ser. Peço a Deus que nos livre, né, nesse mal. Já tivemos 2 grandes guerras e tantas outras batalhas em que vidas humanas se perdem e que homens se tornam tão cruéis, né, por uma ideologia, pela fome de poder, pela discriminação, pelo fascismo, pela crueldade, né, de dizimar raças, etnias.
Vamos pedir a Deus misericórdia. Misericórdia. Como diz aqui no livro, não há nada que não aconteça que não seja da vontade de Deus. E nós precisamos confiar nele. Certo? Então tá. Obrigada, tá? Por estarmos aqui juntos mais um dia. Um grande e afetuoso abraço para todos vocês. Até breve.